Sejam todos bem-vindos a mais um Aprovecast, o podcast do Colégio Aprove. E hoje eu, Ellen, coordenadora pedagógica do Fundamental 2. E eu, Leandro, diretor do Colégio Aprove de Catalão. A gente vai falar um pouquinho a respeito de um tema tão relevante, que são as avaliações semanais. Logo estão chegando, né, Leandro? E a gente sabe que as avaliações semanais, elas não têm somente o intuito de avaliar o aluno, não, né? Ela avalia o nosso conteúdo programático, a sequência, né, dos conteúdos que são exigidos para cada segmento. E, assim, é muito importante a gente falar que vai avaliar também as habilidades, as competências e ver, né, como que os nossos professores estão desenvolvendo esses aspectos com os alunos. E, assim, Leandro, eu quero te fazer uma pergunta que eu tenho certeza que se os alunos pudessem fazer, eles fariam. Por que 2 avaliações por semana? Ellen, que legal essa temática. Quando a gente fala de avaliação semanal, ela é uma identidade do Colégio Aprove. Desde que o Aprove foi pensado, a gente sempre teve a preocupação em procurar desenvolver aos nossos alunos o que a gente chama de hábito de estudo. Toda estratégia, todo trabalho, tudo é pensado em contribuir com os nossos alunos para que essa prática, eles possam ter o melhor aproveitamento, não só como você diz, né? Você fala aqui de habilidades, você fala da avaliação, mas diversas competências. Quando o aluno tem uma disciplina, quando ele consegue manter essa organização, a gente tem um entendimento que isso é muito benéfico para o nosso aluno. Você tem uma estrutura, né, que toda terça-feira faz as 2 avaliações, mas eu quero chamar a atenção. No dia 25, começa o que a gente fala que são as avaliações semanais. Mas, Ellen, você como coordenadora, você sabe muito bem que os nossos alunos, eles não são avaliados simplesmente para aquelas provas impressas, para aquele formato que a gente tem ali toda terça-feira dos 2 primeiros horários. A nossa estrutura, ela faz com que o aluno seja avaliado de fato semanalmente, em cada aula. Então, se o aluno faz uma pergunta como essa, é muito bom toda a nossa estrutura, toda a nossa equipe, sempre passar essa tranquilidade. As avaliações, elas já estão acontecendo, porque os nossos alunos fazem o que a gente chama de MA, que é as tarefas propostas. O professor, que você sempre já mune ele com uma ferramenta muito importante, que é a planilha de controle de AS, também desse MA. E nessa linha de raciocínio, os nossos alunos têm uma avaliação que a gente chama de forma constante, mas vai chegar esse dia, né, que é o dia 25, deles ter essa prova impressa, deles fazer aquele formato. E é muito bom a gente poder bater esse papo aqui hoje, porque eu tenho certeza que a gente consegue levar uma tranquilidade maior para os nossos alunos, para as famílias também, que essa avaliação, de fato, ela já acontece. Com certeza, né, Leandro? A gente tem as avaliações semanais, mas a gente tem o nosso sistema avaliativo, que já foi explicado para os alunos, né, que é algo bem tranquilo, é processual, né? O aluno, ele não é somente aquela nota da prova, não é só aquele resultado. Nós insistimos muito numa expressão, né, que é o hábito de estudo, porque a gente acredita de fato nele. Então, o aluno que se dedica ali diariamente a estudar um pouquinho, a realizar as suas atividades com qualidade, com certeza vai ter um desempenho muito bom. E também, Leandro, é muito importante frisar, né, o pós-prova. Por quê? Os nossos alunos fazem prova na terça-feira, aí por volta de 2 horas é postado lá no painel do aluno, no escolar, que eles já receberam a senha, as respostas esperadas. Então, o aluno já tem condição de saber, opa, peraí, será que eu fui bem nessa avaliação? Será que eu consegui um desempenho bom? E se não, já se organizar para fazer a inscrição na quarta-feira mesmo e começar um processo para estudar para a prova substitutiva. Né? Então, o que a gente chama de recuperação paralela, que é algo super tranquilo, né? Então, na quarta-feira a gente brinca, né, Leandro, que os nossos professores têm até meia-noite, ó, o segredo, para corrigir essa avaliação. Então, na quarta já é possível organizar essas avaliações. Verdade, Eli. Quando você fala, e é muito interessante, às vezes tem algum professor que está chegando no Colégio Aprove, quando a gente fala para ele dessa estrutura, ou até mesmo a família, né? A família de alunos que a gente chama de novatos, quando a gente explica, quando a gente fala esse processo, eles falam assim, opa, isso é possível de acontecer? E é possível sim, o Aprove já mantém essa estrutura há um bom tempo, né? E quando você fala da avaliação, dela ser uma avaliação processual, olha que bacana, você como mãe de um aluno, você pode ter acesso às respostas esperadas, como você disse,
visualizar essa nota no mesmo dia, no caso a terça-feira, e na quarta-feira já iniciar um processo de recuperação dessa nota, porque sempre acontece na mesma semana. Então, é uma estrutura que ela é muito forte, ela é muito organizada, ela tem um trabalho enorme, você tem uma equipe que chega aqui, a gente até brinca, né? Essas meninas quase chegam de madrugada para fazer aquela estrutura de mapeamento, colocar aquela prova nas carteiras, o portão abrir às 6h45 e já está ali esperando o aluno para mais um momento, e não simplesmente concentrar que ali seja só a avaliação. A avaliação, ela acontece todos os dias. Hoje a gente teve aula e hoje teve avaliação. Toda aquela parte que o aluno desenvolve ali, dentro do processo, junto com os combinados do professor, já foi sim avaliado. Sim, o Leandro já deu uma dica, né? Aqueles que têm uma dificuldade em relação ao tempo, os portões abrem 6h45. Então já chega, já se organiza, né? Já pode ir para a sala, sua prova vai estar lá te esperando. A gente trabalha com a partir do 7º ano, no formato de mapeamento, né? De forma que na sala, vamos supor, na sala do 8º ano vai ter alunos do 7º, do 8º, do 9º. Então vai ser um local que o aluno já vai chegar na escola sabendo qual que é a sala, qual que é a fila, a posição da sua cadeira, e a sua prova já está lá em cima da mesa. Então você chega 6h45 se precisar e já vai realizar a sua prova. Então você ganha aí uns 15 minutinhos, né? Sabemos que cada um aprende de um jeito. Pensando nisso, no ano passado, o Colégio Aprova desenvolveu dentro de uma oficina voltada as técnicas de estudo, né? E hoje, para falar um pouquinho para vocês essas técnicas de estudo, a gente trouxe um professor que é professor de geografia, de filosofia, de sociologia do Colégio Aprova e também de outras instituições. Com vocês, professor Gleicon. Gleicon, seja muito bem-vindo ao nosso Aprovecast. E como a Ellen falou, o ano passado, na nossa oficina do Despertar, a gente te convida para trabalhar com os nossos alunos técnicas de estudo. E eu queria que nesse momento aqui você compartilhasse com a gente quais foram essas técnicas, que experiência que você teve, como foi esse trabalho com essa moçada. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui nessa Aprovecast, é a nossa primeira vez aqui neste ambiente, nesse espaço virtual. E assim, essa nossa oficina foi um marco aqui na nossa instituição Colégio Aprove, porque ela trabalhou diversas técnicas que auxiliaram os alunos na questão do aprendizado, da forma de estudo e da memorização dos conteúdos. Porque estudar não é só decorar. Eu falo isso sempre nessas oficinas. Decorar é uma parte fundamental da aprendizado. Mas o aprender, despertar, né, que a gente estava trabalhando aqui, é o que é mais trabalhado lá. Essas técnicas, essas formas de estudo, as que o Leandro foi comentado, foram as técnicas de Pomodoro, técnica de Robinson, todas essas técnicas a gente trabalhou em 4 a 6 encontros com os alunos, que a gente enxerga assim várias oportunidades nesse ponto de aprendizado. Esses alunos foram em momentos separados das aulas, em outros dias, em outros horários, em um momento exclusivo só para eles. E assim, a gente trabalhou como aprender. A oficina se chamava assim, né? Como aprender a aprender. Isso. Então a nossa oficina deu, acho que, ótimos resultados, foi muito proveitosa, tanto no Fundamental 2 com a tia Letícia lá, quanto no ensino médio comigo. Acho que os alunos gostaram muito, e esse ano a gente pretende aí, né, dar um upgrade nessas oficinas. Com certeza. Muito bom, Gleicon. De fato, assim, a gente teve ótimas experiências, a gente colheu feedback muito positivo dos nossos alunos. E como você sabe, né, o Aprove, ele trabalha com um processo de avaliação semanal. Dentro dessas técnicas de estudo, qual que você acha que encaixa mais para o aluno, que você trabalhou com eles? Qual que você fala assim, não, essa é uma técnica que se o aluno de fato colocar em prática, esse hábito de estudo ele vai estar desenvolvendo de forma tranquila dentro disso que você apresentou para os meninos nessa oficina? Olha, Leandro, eu acho que é uma técnica que é muito proveitosa, que eu utilizo, que eu aprendi a estudar depois do meu ensino médio, que eu não tive essa oficina no meu ensino médio, eu aprendi depois do meu ensino médio, né, que foi a técnica de Pomodoro. Eu aplico ela nos meus estudos até hoje, sou novinho, não parei de estudar ainda, estou estudando ainda, então eu aplico a técnica de Pomodoro. O que é a técnica de Pomodoro? Eu inicialmente começo com um tempo de concentração, a leitura básica. 2 minutos, se eu conseguir, desligo o celular, desligo todos aqueles ambientes que vão me tirar a concentração daquele momento de estudo, 2 minutos por dia. Que seja 2 minutos inicialmente. Conseguir 2 minutos,
descanso 1. Depois, mais 2 minutos. Descanso 1, 2 minutos, descanso 1, 2 minutos, descanso 1. Fiz isso 5 vezes. Um dia, seu cérebro vai entender que você está apto a estar aprendendo mais. E o que é o legal dessa técnica? É a evolução do aluno. Se eu começo ali com 2 minutos, logo eu estou conseguindo fazer 5, 5 em 5, 10 em 10, 15 em 15. Né? É um processo. Eu falei para os alunos, falei assim, você vai trabalhar o seu cérebro igual eu trabalho na academia. Quanto mais carga você pôr nele, mais ele vai se desenvolver. E isso com frequência. Então essa é uma das técnicas que eu mais utilizo no meu dia a dia, tanto para dar aulas, tanto para concentrar nos estudos. Eu acho que ela é muito proveitosa para os alunos que querem um dia passar numa universidade lá em cima. Que legal, Glaico, muito bom. E a gente sabe que, de fato, essa constância, essa prática leva, sim, a excelente resultado. E a gente não fala só de avaliação, porque os nossos alunos são muito, muito maiores do que uma simples nota. A gente está falando de desenvolver um hábito, como você fala, né? Na própria academia, no primeiro dia que você chega, você não vai chegar levantando muito peso, né? Você vai evoluindo constantemente. Exato. É uma evolução, e é o que o Leandro falou, né? Constância, por isso que a gente fala, né, de hábito de estudo, porque é algo que precisa ser desenvolvido todos os dias, é construção, né? Assim como os músculos, é algo que precisa ser trabalhado. Aproveitando, né, que você já está aqui com a gente sabe que o nosso tema aqui de hoje são as avaliações. Dia 25 está chegando, a gente já está preparando a moçada. Aproveitando que você está aqui, né, a sua avaliação acontece logo ali, a primeira, no 9º, na 2ª série. Você quer dar uma dica para os meninos? A aplicação dessa técnica, até uma dica para os alunos, né? Pra gente finalizar esse momento. O que a gente gosta de conversar com o pessoal do 9º ano, principalmente, é essa passagem, né? Quase que um rito de passagem ali do Fundo 2 para o ensino médio. Então nós, professores que trabalhamos mais com o ensino médio, eu particularmente gosto de descer para o 9º ano para pegar essas turmas e já fazer uma introdução para o ensino médio. Porque quando elas chegam no ensino médio, elas estão com outro ritmo, com outro pensamento. Então, assim, a nossa avaliação, normalmente eu trago questões abertas, questões de vestibulares, trabalho o material do COC, pego questões do livro, sempre em cima do material. Então, nada do que a gente estiver trabalhando ali que não tenha sido trabalhado em sala de aula estará na avaliação. Anota a dica aí, hein? Já tem aquela nossa revisãozinha, né? Se o aluno já está fazendo a sua tarefa, já tá ali, está nessa preparação, a prova ele não vai ter surpresa, Glaico. Consequentemente, ele vai conseguir a aprovação tranquilamente. Mas o que ele tem que fazer? De novo? Ritmo de estudo. Verdade. Todos os dias na aula, prestar atenção, fazer a tarefa de casa, passar a atividade ali do dia na aula, pegar o material didático, tá com o material ali no dia a dia. Se ele fazer isso todos os dias, eu acho que ele nem precisa estudar para a prova. Vai ser bem tranquilo para você. Isso a gente já falou, né? Eu falei, ele nem precisa estudar para a prova. Se ele prestar atenção na aula ali, ele vai, no momento da avaliação, ele vai só aprofundar o que ele já sabe. Com certeza. Tirar as dúvidas, né? Com os professores, eu acho muito interessante. Quem é meu aluno sabe muito bem, eu adoro a participação do aluno. Eu quero a dúvida do aluno. Se ele não falar comigo, eu não sei qual é a dificuldade dele. Então eu converso bastante com os alunos. E isso, para nossa avaliação, lembrem lá de tudo que a gente já trabalhou em sala de aula, no nosso dia a dia ali, a nossa revisãozinha já está passada. Então fiquem atentos na nossa avaliação, ritmo de ensino médio, viu, 9º ano? Aí, ficou a dica, hein? E é isso aí, Glaico, a gente quer te agradecer por esse momento, né? Muito importante você que já trabalhou aí com os alunos, esses métodos de aprendizagem, né? Essas técnicas de estudo, assim como é professor, né? Já é velho de casa, gente, já é professor que já tem nos apoiado há muito tempo, né? Os alunos têm um vínculo muito positivo com você. Te agradeço a participação, né? Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o espaço. Glaico, muito obrigado, e assim, a gente tem a maior satisfação de receber aqui. Glaico é um professor que no ano passado a gente teve a grande satisfação nas áreas que você ministra, falando das avaliações nacionais. O Glaico foi destaque, então parabéns aí e muito bom a sua contribuição. Eu que agradeço o espaço, tá? Eu acho que essa questão do destaque, assim, é uma consequência do trabalho, porque os alunos... Eu gosto de falar assim, o aluno tem que gostar daquela aula, ele tem que gostar de estar naquele espaço, ele tem que gostar do que ele está assistindo. E assim, às vezes a aula não é tão legal, mas se ele gostar da forma com que o professor coloca aquele assunto, da forma com que é trabalhado dentro de sala de aula,
ele vai conseguir atingir seus objetivos. E assim, o aluno conseguir acertar o máximo de questões na avaliação COC, nível nacional, isso para nós é muito gratificante. Quer dizer que o trabalho está sendo feito da forma correta. É um ponto importante, hein? Avaliação nacional. Também logo chega, em abril. Quem sabe é um tema desse, né? Quem sabe. Então vamos para a segunda e última parte, né, do nosso momento. O que aconteceu? Eu tive a oportunidade de falar com alguns alunos, porque eu queria trazer um pouquinho de personalidade para esse momento, né? Então eu entrevistei alguns alunos e os comentários mais relevantes, é claro que eu não vou expor nome, né, não vou falar quem falou, mas e sem trazer essa exposição também, então eu vou trazer esses comentários, o Leandro vai me ajudar, a gente vai fazer a leitura e vai fazer um pouquinho do debate, né, e que vai trazer a evidência do que a gente vem construindo ao longo do ano, ao longo do tempo com os nossos alunos. Ellen, o primeiro aluno, ele disse o seguinte: já estudei em outra escola que as provas eram bimestrais. Por um lado, era bom, porque podia deixar para estudar tudo de uma vez. Mas por outro, era ruim, porque quando ia estudar, era muita coisa, muito conteúdo e acabava me perdendo. Por ser uma semana de provas e muitas disciplinas no mesmo dia, e às vezes até 4. O que você me fala a respeito desse comentário do aluno, Ellen? Ele hoje está numa prova, que a avaliação é semanal, e ele traz aí uma realidade que, pelo que a gente entende nesse depoimento, que ele coloca pra gente aqui, ele fazia um conjunto de provas numa semana, num dia. O que você vê a respeito disso? Então, tem uma relação muito importante do aprendizado com o estudo diário, e não é à toa que a gente insiste. O nosso cérebro, ele retém mais informação quando a gente consegue segmentar esse conhecimento. Deixa eu tentar dar um exemplo aqui, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Se o estudante, por exemplo, ele vê um conteúdo de vocativo e aposto, eu vejo esse conteúdo hoje em sala de aula. Eu aprendi com o professor noções básicas. Se eu chegar em casa, eu pegar esse conteúdo, dar uma estudada, talvez eu quero ver uma outra percepção de professor, ir lá no YouTube ou uma plataforma de ensino, que a gente tem muitas, do próprio portal COC, o aluno pode acessar vídeos, né? Então eu vou ter acesso a esse conteúdo, vocativo e aposto. Eu vou estudar e vou assistir esse vídeo, vou ler um pouquinho, vou fazer as tarefas. Então eu estou estudando, eu estou repetindo, né? A gente aprende por repetição e não é decoreba, né? Na minha época, tinha o tal de decorar. Não é decorar, é porque quanto menos informações você tem, mais o seu cérebro consegue processar e assim, de fato, gerar o aprendizado. Então é por repetição, né? Porque a repetição, ela não apenas melhora a memorização, mas ela também melhora a concentração. Então, se todos os dias estudar um pouquinho ali daquele conteúdo, a chance de dar certo, enorme. Se torna uma prática, né, Ellen? E faz todo sentido, isso é comprovado. Se eu te perguntasse aqui agora, o que você almoçou na terça-feira da semana passada? Qual foi o seu cardápio? Ixi! Você, a menos que aconteceu uma coisa muito especial naquele dia, você nem saberia me dizer. Por quê? Aquilo ali é uma informação que não é tão relevante. E quando a gente traz para essa rotina, para essa estrutura nossa de que o aluno já tem uma organização de estudo, você está reforçando. Essa aula que ele teve hoje de manhã, ele tem um momento para reforçar à tarde. E aí, parte de um processo que essa avaliação ela acontece de forma natural para o aluno. Ele chega ali muito tranquilo para desenvolver tudo aquilo que ele já vem aprendendo constantemente. Com certeza, né? Porque quando você repete muito uma questão, né? Tanto é que tem aí, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas, por exemplo, para desenvolver um hábito, leva cerca de 21 dias. Então, se você fortalece o seu cérebro para isso, você cria conexões mais fortes. Então, se todo dia eu vejo um pouquinho daquele conteúdo, a chance de dar certo ela é muito maior, né? E eu vou falar um pouquinho agora, eu vou ler, eu acho que você vai me ajudar. Esse segundo aluno, ele me disse o seguinte: para mim, as provas são desnecessárias. Onde eu estudava, a avaliação não era feita nesse formato, e sim por projetos. O que você me diz desse formato, Leandro? Ellen, cada instituição ela adota aquilo que mais acredita. E está tudo bem, né? Aqui, diante de tudo que a gente já conversou, de tudo que a gente vem falando, da nossa vivência, da nossa experiência que a gente acredita muito nesse processo de avaliação semanal. Às vezes, quando eu tenho a oportunidade de entrar com você nas salas do 6º ano, que é uma turma que a gente recebe com o maior carinho, eu olho para aqueles rostinhos dos meninos e a gente brinca, né?
já imagina essas cabeças raspadas, essas caras aí pintadas, e a gente comemorando resultados de aprovações. E é muito bom. Recente agora, a gente viu isso acontecer de fato, onde a gente realiza a festa de aprovação com a moçada da terceira série do ensino médio, e aí a gente traz essa imagem, a gente traz isso para aqueles alunos. Para que isso? Que é um resultado comprovado, é um resultado que já foi testado, a gente já vive isso, né, na essência mesmo do Aprove, de forma que nenhum aluno ele fica para trás. Todo aluno que consegue ter essa organização, que a gente ajuda ele, que a gente ajuda as famílias a eles procurar a desenvolver esse hábito de estudo, o sucesso é garantido. E a gente tem, ao longo dos anos, comprovado isso. É igual aquele ditado, né, Leandro? Deus ajuda quem cedo madruga. Então, quanto mais cedo a gente começar esse treinamento, né, o mapeamento mesmo, né, já é um treinamento ali do formato que o aluno faz uma avaliação, seja no Enem, seja o vestibular, né? Então, quanto mais cedo a gente se dedicar, mais chances, né, de colher frutos a gente tem. Né? E pra gente encerrar, tá bom, bate-papo aqui, mas para encerrar, a gente vai ao último comentário. Vamos lá. Acho bem tranquila as provas nesse formato. Geralmente, faço as tarefas diariamente, estudo as disciplinas que têm um pouquinho de mais dificuldade, faço a leitura do módulo, assisto alguma aula no YouTube e na segunda-feira faço a revisão geral. Só nas provas de matemática, né? Que preciso realizar uns exercícios extras, porque eu tenho mais dificuldade. Mas se eu fizer assim, dá certo. Às vezes, bem às vezes, eu preciso fazer a prova substitutiva, mas aí eu consigo me preparar melhor, principalmente estudando as questões que errei e refazendo a prova, que pego no escolar. Já demos essa dica aqui, hein? E consigo me recuperar bem a nota. O que você fala, Leandro? Porque esse aqui é um exemplo do que a gente vem tentando construir, né, nos nossos alunos. A gente não está fazendo comparação, mas é algo que a gente sempre tenta instruir os nossos alunos para que façam, para que de fato tenha resultado. Essa é uma parte, igual você disse mesmo, né? Dar hábito, criar o hábito, não é uma tarefa fácil, né? E quando você fala da matemática, essa eu tenho um pouquinho mais de propriedade, porque eu sou professor de matemática, e por mais que você tenha ali o melhor professor, o melhor material, a melhor aula, naquele momento você até entende, você fala, nossa, que legal, eu compreendi. Só que tem que acontecer a prática, e a prática leva ao resultado. Então, principalmente nessas áreas de exatas, tem que sempre fazer essa retomada. E aí, eu acho que é onde a gente consegue muito bem apoiar os nossos alunos, porque você está sempre ali falando com eles do MA, o professor está indicando tarefa, o professor está dando dica o tempo todo, e isso acaba acontecendo por sempre o aluno buscar essa prática e chegar no resultado que a gente tem comprovado aí. Com certeza, foi muito bom, né? Ouvir um pouquinho, cada comentário. A gente tem comentário aí de alunos que vêm para a prova agora há pouco tempo, então não conhece muito bem a dinâmica, né? E a gente quer dizer para vocês, estamos aqui nos preparando, deixando tudo organizado para fazer essas avaliações. Sabemos que a parte de vocês já está sendo feita, né? O conteúdo dessas avaliações estão sendo enviadas para os pais. Eu sei que você já anotou, mas a gente dá aquela forcinha, né? E envia lá o conteúdo, o módulo, o grupo, para que o pai consiga, de fato, acompanhar, os pais consigam, né? Então, a nossa parte a gente vai fazer. Sabemos que vocês vão fazer a parte de vocês, né? E passar a tranquilidade. Vocês são avaliados todos os dias. A revisão, ela acontece todo dia. Não é naquela aula de amém que a gente fala, né? Acontece todos os dias. Então, é isso. Agradecer a parceria de vocês. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho do que a gente trouxe, né, Leandro? E é isso. Muito obrigada pela companhia. Ellen, é essa palavra. Tranquilidade. Então, acho que o nosso bate-papo hoje aqui, porque às vezes, né, tem um certo terrorismo da avaliação, da prova, e não é isso. A gente está aqui hoje desmistificando um pouquinho de todo esse processo da avaliação que o Colégio Aprove traz. Então, a terça-feira, ela vai acontecer, mas como uma tarefa. O aluno que já tem o hábito, que já consegue fazer uma tarefa tranquila, a prova que vai acontecer na terça-feira são só mais uma questões que vocês já estão habituados a fazer. Muito bom falar disso, né? Espero que as pessoas possam estar acompanhando, que possam compartilhar. Se alguém ouviu um pouquinho do podcast, fala com um colega, porque de fato é uma temática muito relevante e é muito bom sempre estar batendo um papo, buscando cada vez mais apoiar os nossos alunos e apoiar toda a família dentro desse propósito que a Aprove que sempre de educar como escola e acolher como família.
Com certeza. É isso aí. Obrigada e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.